Reverendíssimo Padre Roger, seja bem-vindo à nossa diocese, à nossa paróquia. Reverendo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs que rezam de casa pelas redes sociais aqui da nossa paróquia, devotos e devotas do Senhor Deus Menino, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos hoje a 7ª noite desse nosso novenário e o Padre Badacer me convidou para partilhar com vocês o tema espiritualidade da comunhão sobrenatural. Mas antes de falar um pouco sobre esse tema que é tão belo, é preciso olhar para a história que nós estamos ouvindo ao longo desses dias na primeira leitura, sobretudo na primeira leitura, que é a história do rei Davi. Todo mundo sabe que Deus se agradou do rei Davi, porque era um jovem temente, um jovem fiel, e por isso então o elegeu e ungiu para ser o rei de Israel. Samuel foi com a missão de ungir este para que se tornasse o rei de Israel. Depois, também nós ouvimos como se deu a perseguição de Saul a Davi, como se deu a vitória de Davi sobre Golias, e depois sim, ele assume o governo, ele assume o reinado de Israel. E Deus estava com Davi. Deus se alegrava de ver como Davi era um filho obediente, temente, o escutava e seguia os seus ensinamentos. Haja vista ontem, vocês ouviram a leitura, e Davi, depois de conversar com Natã, que era o profeta daquele tempo, ele foi para a tenda de oração e ali começou a elevar a Deus uma oração de louvor, agradecendo a Deus por tudo que Deus havia realizado na sua vida. E ele ainda fazia uma pergunta: quem sou eu? Quem é a minha família diante de ti? E tu, Senhor, fizeste tanto, e através de mim ainda realizou promessas. E Davi tinha recebido a promessa de construir o templo para o Senhor. Então ontem na leitura mostrava o quanto Davi estava alegre e feliz de saber que Deus estava com ele, de saber que Deus o assistia e de que Deus o abençoava e abençoava a tantos através do seu sim, através da sua fidelidade. Amados irmãos e irmãs, não é diferente conosco. Deus também nos abençoa e nos abençoa muito, se nós pararmos para olhar quantas coisas boas Deus tem realizado em nossa vida. E nós precisamos agradecer, precisamos reconhecer que Deus sempre nos abençoa, mas Deus também abençoa tantas outras pessoas através de cada um de nós. Quantas pessoas são alcançadas através da sua fidelidade a Deus? Quantas pessoas são abençoadas através da nossa fidelidade a Deus? Precisamos também ter esse coração agradecido, de vez em quando reconhecer que Deus nos assiste, e que Deus caminha conosco, de que Deus age na nossa vida, na nossa história, e age através de nós, para ir também ao encontro daqueles que Ele quer alcançar. Mas vejam, hoje, o triste relato que nós ouvimos no texto de hoje. Davi foi seduzido pela beleza
de uma das suas súditas. Ele saiu na varanda da sua casa e de lá avistou uma mulher muito bonita, e ele foi seduzido por aquela beleza e resolveu trazer aquela mulher para o seu leito. A partir dali, caríssimos irmãos e irmãs, tudo muda na vida de Davi, porque Davi comete o pecado do adultério e comete o pecado da desobediência a Deus. E todos os sonhos, os projetos que Deus tinha para realizar em sua vida foi ruindo. E é interessante percebermos aqui que o pecado de um atinge tantas outras pessoas, sobretudo dentro da família. O pecado de um dos cônjuges não é um pecado isolado, mas é um pecado que gera dor e sofrimento para toda a família e gera muitas vezes a destruição total da família. E por isso então, o que aconteceu com Davi foi isso. Entristeceu o coração de Deus, porque ele se deixou seduzir pela beleza de uma mulher que já era casada, que era comprometida, e trouxe para manchar o seu leito. Pois nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que dentro das nossas casas, dentro da família, existe dois lugares sagrados, a mesa da refeição, que é o lugar onde nós colocamos para sentar quem é próximo de nós, quem são os nossos amigos, aquele que nós confiamos, e o leito do casal é também um lugar sagrado. Antigamente, não sei hoje, mas antigamente, os filhos não podiam nem deitar na cama dos pais, porque era um lugar sagrado. Não sei se era do tempo de vocês, mas no quarto dos pais, os filhos não entravam. Eu lembro muito dessa história, porque o leito é um lugar sagrado. E por isso, então, Davi não respeitou o seu leito e trouxe então a mulher de Urias, e ali cometeu esse pecado que desencadeou tantos outros pecados, e um pecado maior, que foi planejar a morte de Urias. Ele queria burlar a gravidez de Betsabeia. Ela estava grávida e ele tentou de todas as formas fazer com que Urias estivesse com ela naquele período ali. Mas Urias era fiel ao seu rei, e como eles estavam em campo de batalha, Urias estava ali para dar a vida e proteger o seu rei. Por isso não foi para casa, mesmo Davi liberando e pedindo que ele fosse, ele não foi. E por isso então Davi não teve outro jeito a não ser planejar uma situação para que Urias morresse. Então vejam, um pecado vai desencadeando outros pecados, e só a graça, só a misericórdia de Deus para corrigir isso, para corrigir essa realidade. E por isso então, amados irmãos e irmãs, as consequências do pecado, elas infelizmente serão assumidas. O estrago não tem jeito. Por isso então, Davi não perdeu a vida. Nós iremos ainda continuar com esses textos, escutando a história de Davi. Ele não perdeu a vida, mas também ele perdeu muitas coisas. Os projetos que Deus havia planejado através da sua missão enquanto rei, todos esses projetos se ruiu por causa do pecado. No entanto, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Mas a liturgia de hoje nos faz uma advertência. É preciso tomarmos cuidado, fechar todas as portas,
para que não haja nenhuma inclinação para o mal, pois se nos deixarmos seduzir pelo pecado, nós iremos atrair para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor muita dor e sofrimento. No entanto, amados irmãos e irmãs, eu não vim pregar sobre isso, mas a palavra de Deus nos pede para que possamos falar um pouco sobre essa realidade. No entanto, o que o tema de hoje sugere é que nós possamos refletir sobre essa espiritualidade da comunhão sobrenatural. Ontem, Dom Maurício, eu assisti um pouquinho da sua homilia e ele falava sobre a espiritualidade conjugal e familiar e dizia aqui para nós que existe muitas espiritualidades, a espiritualidade do catequista, a espiritualidade sacerdotal, mas existe também a espiritualidade familiar. Existe a espiritualidade familiar. E ele apresentou algumas setas aqui ontem, e uma delas que ficou muito latente, e creio que também em vossos corações, que a espiritualidade familiar é uma espiritualidade de comunhão. Uma espiritualidade de comunhão, ou seja, onde todos devem caminhar juntos, onde todos devem construir um projeto juntos. Mas hoje, essa espiritualidade da comunhão sobrenatural nos faz refletir a família numa perspectiva de relação com o sagrado, de relação com Deus. E aqui eu estava pensando, rezando hoje, quando que verdadeiramente dá-se início a essa comunhão sobrenatural. E eu fui fazer uma retrospectiva dos casamentos que aqui eu assisti. E naquele ato em que os cônjuges se aproximam um do outro e eles fazem aquele momento da entrega, e após aquele momento o padre abençoa aquela união com aquela oração: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou nossos primeiros pais no paraíso, abençoe e santifique vocês. Ali, caríssimos irmãos e irmãs, dá-se início a essa relação do casal, da família, com esse sobrenatural que é Deus. E Deus começa então a agir na vida daquele casal, na vida daquela família. E aqui podemos fazer um link com o evangelho de hoje, quando Jesus conta essas parábolas e disse que o reino de Deus é comparado a uma semente de mostarda pequenininha, mas ela, quando germina, cresce, torna uma árvore frondosa, que até mesmo os passarinhos vêm fazer ninho nos seus ramos. É aqui, caríssimos irmãos e irmãs, nesse momento da entrega, em que o padre está ali como testemunha, para abençoar aquele matrimônio, que dá-se início a essa sementinha do reino de Deus. Lança-se a semente do reino de Deus na vida do casal, e a partir dali, esse casal precisa cultivar essa semente, para que o reino de Deus se torne uma realidade na vida familiar. E por isso então, o Papa Francisco, que Deus o tenha na eternidade, e que logo seja proclamado santo, eu o considero santo, ele deixou esse documento para nós, essa exortação apostólica pós-sinodal. Estamos celebrando 10 anos desse documento tão riquíssimo, Amoris Laetitia, e o Papa Francisco nos mostra justamente que esse é o caminho verdadeiro da família de Deus, da família cristã, da família que busca iniciar o seu processo de salvação na presença dele. Então, a semente do reino de Deus é lançada naquele momento em que os cônjuges se entregam e por isso são convidados a viver abertos para essa realidade do sobrenatural, ou seja, abertos
para essa realidade em que a Santíssima Trindade se faz presente na vida familiar, pois o texto vai dizer justamente isso para nós. Sempre falamos da inabitação de Deus no coração da pessoa que vive na sua graça. Hoje podemos dizer também que a Trindade está presente no templo da comunhão matrimonial, assim como habita nos louvores do seu povo, assim também vive intimamente no amor conjugal que lhe dá glória. Ou seja, toda a família que dá-se início aqui no altar tem por missão abrir-se para a graça de Deus, porque é Deus que vai conduzir essa família sempre no caminho, num caminho de santidade, num caminho da alegria, num caminho da harmonia, numa vida de paz. E aqui então nós lembramos também, caríssimos irmãos e irmãs, que é aqui que dá-se início a esse caminho para uma vida plenamente feliz, que independe do cônjuge. O cônjuge não é a causa primeira de felicidade um do outro, porque a causa primeira de felicidade do cônjuge é Deus. E por isso então, os dois devem ser, cada um na sua condição, sentinela para que o seu cônjuge permaneça na presença de Deus. E assim, nós lembramos também do evangelho de domingo, ou do evangelho de ontem, que Jesus vai dizer que ninguém coloca um candeeiro debaixo da cama, porque a luz ela tem que iluminar. Assim deve ser a fé e a vida de uma família de Deus. A luz de Cristo, o reino de Deus, que está presente na sua família, deve se tornar um farol que ilumine também tantas outras famílias que porventura estão caminhando em outras realidades, para que se sintam atraídas e voltem para a presença do Senhor. Então é isso que a palavra de Deus hoje nos convida e que o tema de hoje nos provoca. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a desenvolver essa experiência de comunhão e de profunda intimidade com o sagrado. Toda a família é santuário de Deus, é santuário da presença de Deus, mas é preciso que os cônjuges, é preciso que os filhos, é preciso que a família tenha essa consciência, lembrando sempre-se disso: nós somos templos de Deus. O Papa Francisco diz isso. A Santíssima Trindade está presente no templo da comunhão matrimonial. Deus está presente na família. E é preciso viver essa graça, é preciso entender isso, e é preciso todos os dias lembrar: se Deus está presente na minha família, eu preciso todos os dias corresponder para que Ele permaneça conosco, porque nós sabemos que o pecado, ele destrói a nossa relação com Deus, ou seja, destrói a graça, e por isso então faz-se necessário a fidelidade, faz-se necessário o zelo, o cuidado, para que as nossas famílias se tornem verdadeiramente esses templos do Espírito Santo, esses templos da graça de Deus. Então, numa palavra, hoje nós somos convidados a olhar para a nossa família e reconhecer que toda a família que deu-se início no altar é uma família que é convidada a ter uma relação com o sagrado e revelar para o mundo a presença do sagrado. Então, meu irmão, minha irmã, a sua família, você é convidado a ser aqui em Bicaraí, onde quer que você se encontre, esse sinal da presença de Deus, esse sinal da comunhão verdadeira com o Senhor, pois Ele verdadeiramente quis e abençoou a família. Ele não só quis abençoar a família, mas Ele quer permanecer com as nossas famílias. Por isso Ele veio na pessoa do seu Filho Jesus, através de uma família. A família é tão abençoada
tão santa, que o próprio Jesus poderia vir de qualquer outra maneira, mas ele escolheu vir através da família, justamente para dizer: é aqui que nós devemos estar, é aqui que é a minha morada, a morada de Deus verdadeiramente é em nossa família. Então, vamos acolher a presença de Deus e vamos nos permitir que a nossa família se torne esse terreno fértil, onde a semente do reino possa crescer, possa se multiplicar e possa alcançar tantas outras pessoas. Permitam-me fazer apenas uma menção, mas pela experiência que nós vivenciamos aqui na paróquia do Senhor Deus Menino e também em Nossa Senhora Aparecida, quando a gente realiza o encontro de casais com Cristo, nós conseguimos ver que essa semente da palavra de Deus, essa semente do reino de Deus, ela realmente começa a crescer, os ramos começam a alcançar outras realidades, e a vida familiar da paróquia, a vida familiar do município, das comunidades, se torna muito mais um lugar onde reflete verdadeiramente a presença de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, como nos dizia o São João Paulo II, a família é realmente o futuro da humanidade, e nós precisamos cuidar e zelar da nossa família. Sobretudo, precisamos zelar do espiritual, da relação com o sobrenatural que é Deus, que age, que se revela através da Santíssima Trindade. Então, cuidamos em vários aspectos da nossa família, e devemos cuidar de todos os aspectos, mas não podemos desprezar o principal, que é a relação para com Deus, porque Deus abençoou, e Deus quis e quer permanecer sempre conosco. Peçamos, permita-me, a Senhora Santana, que interceda por nós, que a Virgem Maria interceda por nós, que São José interceda por nós, para que sejamos verdadeiramente famílias que buscam uma intimidade com o sagrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com fé e confiança.